Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. No último dia 8, o ministro do Supremo, Edson Fachin, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Em discurso amplamente divulgado pela mídia, Lula defendeu a vacinação, atacou Bolsonaro e mostrou disposição para conversar com todos os setores da sociedade. Eu sou o jornalista André Madruga e o episódio de hoje é conduzido pelo pesquisador do Manchetômetro, Eduardo Barbabella. Olá pessoal, sou Eduardo Barbabella, serei nosso apresentador hoje. Recebo os pesquisadores do Manchetômetro, Eliara Santana e João Ferreira Júnior. Sejam bem-vindos ao programa hoje, Eliara e João. Oi, Dudu, é um prazer estar aqui e conversar com você e com a Eliara sobre esse assunto tão importante, tão candente da agenda pública brasileira. Oi, Dudu, João, é um prazer estar aqui com vocês, é ótimo estar debatendo, né, nesse momento tão quente e vibrante, né, do Brasil. Eliara, pensando um pouco nessa decisão do ministro Fachin e na decisão que também o ministro Gilmar Mendes tiveram, né, nesses 2 dias importantes na Operação Lava Jato, sobre a Operação Lava Jato, como é que você viu a cobertura do Jornal Nacional sobre esses 2 fatos que foram, vamos dizer, que tentaram mudar como se pensa a operação aqui no Brasil, né? Primeiro, o ministro Fachin decidiu anular as condenações, mas sem entrar no mérito das condenações, e depois o ministro Gilmar decidiu manter a votação, manter o julgamento da suspeição, que acabou depois suspenso novamente por pedido de vistas do ministro Nunes Marques. Mas como é que você viu essa cobertura sobre a operação que teve, sim, um grande apoio, né? Inclusive essa é uma das críticas que o ministro Gilmar Mendes fez à imprensa brasileira, sobre o apoio da imprensa brasileira à Operação Lava Jato. Realmente essas últimas edições do Jornal Nacional, né, são muito surpreendentes, porque desde a sexta-feira, né, anterior à decisão do Fachin, do ministro Fachin, que foi na segunda, né, desde a sexta-feira já houve uma guinada na edição do JN, quando eles carimbam, né, colocam o carimbo de culpado, né, pela situação terrível da Covid no Brasil, em Jair Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro, mas mais especificamente em Jair Bolsonaro. Então já há ali uma mudança no tom, uma mudança, né, na cobertura. E na segunda-feira, né, com a decisão de Fachin, eu sinceramente esperava, né, encontrar, pelo menos na abertura, na chamada da reportagem, a velha imagem vermelha, né, com aquele cano carcomido e escorrendo dinheiro, que foi a imagem que desde sempre, na cobertura da Operação Lava Jato e sobretudo, né, vinculada a Lula e ao PT, era a imagem que sempre aparecia, que sempre estava ali. Aquela imagem não apareceu, né, o fundo, né, já começou aí a gente pensando na construção simbólica, o fundo era neutro, né, eles deram destaque para a decisão de Fachin. As imagens de Lula eram imagens relativamente neutras ou positivas, né? Não havia imagem de Lula em expressões, né, ruins, como sempre ocorria, e eles começam ali, esse movimento já vinha acontecendo, né? Mas ali, efetivamente, eles abandonam o barco da Lava Jato e dão uma rifada em Sérgio Moro, né? Esse abandono já vinha paulatinamente acontecendo, eles já estavam querendo pular, né, sair do barco da Lava Jato, mas naquele momento, realmente, eles rifam Sérgio Moro, né? Ali não há a defesa explícita, tão explícita como sempre ocorreu, porque o JN, né, a mídia de modo geral, mas o JN em particular e a Lava Jato eram parceiros, né, parceiros de trabalho, sempre atuaram em parceria, né, e a Lava Jato só foi o que foi em função dessa parceria, desse trabalho conjunto. E aí vem a decisão, né, a votação da suspeição de Sérgio Moro na terça-feira,
E, novamente, a edição dá uma guinada com os destaques todos, né, do voto do ministro Gilmar Mendes, né, com todas as críticas que ele fez. Eles colocaram todas as críticas que ele fez a Moro, críticas pesadas, né, críticas muito contundentes, e isso é colocado sem uma modalização, né, sem uma fala dos apresentadores, né. O Bonner e a Renata funcionam como apresentadores mesmo, eles só chamam e sem não há comentário, a não ser no momento em que o Bonner faz aquela justificativa, né, da imprensa, não, que o jornalismo da Globo sempre preza pelos fatos, mas uma nota super breve, sem um tom dramático, sem um tom nervoso, nada disso, e eles dão amplo destaque ali, né, para as críticas todas do ministro Gilmar. E aí, João, até para a gente pensar um pouco em tudo que aconteceu no país nos últimos 5 anos, nessa Lava Jato, a gente viu um movimento de defesa, né? Tudo que a Eliara aqui contou sobre a cobertura do JN nesses últimos dias, a gente viu o contrário. A gente via uma mídia que defendia a Lava Jato, defendia Sérgio Moro, e que agora, né, nesses últimos dias, principalmente com a decisão do ministro Fachin e com a decisão do ministro Gilmar Mendes, eles defendiam não mais as pessoas, principalmente, e a operação em si, mas o seu legado. Até, né, isso eu acho interessante a gente colocar aqui, no dia seguinte ao julgamento da suspeição, o Globo, né, deixou algo bem claro, que mesmo que Sérgio Moro fosse considerado suspeito e, vamos dizer, fosse anulado todo o julgamento com essa relação, Lula não seria considerado inocente. Então, a suspeição de Sérgio Moro não tornaria Lula inocente. Como é que você vê esse quadro que agora, né, mudou totalmente de cena dos últimos dias para esses últimos dias? Eu acho o seguinte, Dudu, a impressão que eu tive, eu assisti uma boa parte do julgamento da suspeição do Moro Supremo, particularmente a parte do Gilmar. A impressão que eu tive é o seguinte, veja se vocês concordam comigo. Eu acho que nós tivemos um primeiro momento da Vaza Jato, que foi aquele no qual o Intercept começou pesado, né? Assim, ele que começou a coisa e encontrou alguns parceiros, particularmente a Folha de São Paulo. As análises do manchetômetro mostram que a Folha de São Paulo, que também foi lavajateira por enorme tempo, ainda continua com elementos do lavajatismo, ela foi a única grande mídia que aderiu de fato à Vaza Jato, ou seja, que começou a publicar sistematicamente, pelo menos dados que colocavam em questão, né, ou sob dúvida, o comportamento tanto da Força Tarefa quanto do Moro, né? Mas aquilo a gente mesmo viu, as nossas análises mostram que teve assim, um pico de negativas tal, e isso com o tempo caiu, ou seja, arrefeceu a Vaza Jato. Só que teve uma segunda onda, e a segunda onda, ela partiu, né, e aqui gostaria de chamar a atenção para a importância do Supremo nessa coisa toda, né, porque a segunda onda partiu da decisão do Lewandowski de liberar o material para a defesa do Lula. Quando esse material vai para a defesa do Lula, aí a defesa do Lula começa a partilhar a descobrir nesse material coisas muito mais absurdas do que tinham sido publicadas pelo Intercept, e o Intercept também volta a publicar coisas. Até então, né? E isso, assim, realmente desmoralizou demais as figuras de Dallagnol, a Força-Tarefa em si. Tanto é que a Força-Tarefa foi desmobilizada, na verdade, e a figura do Moro também. Entre as coisas que foram vazadas, que causaram grande espécie, né? Ou seja, que causaram, na verdade, uma reação do Supremo Tribunal Federal, é a determinação da Força-Tarefa, e assim, com o relativo beneplácito do Moro, ou seja, sem muita objeção do Moro, de perseguir ministros do Supremo, de ficar fazendo, assim, falar sobre dossiês do ministro do Supremo, falar mal deles, entendeu? Esse tipo de desmoralização do Supremo, né, nas conversas entre esses agentes da Lava Jato, eu acho que deixou vários ministros muito desgostosos, particularmente Gilmar Mendes, mas outros também, Toffoli,
Assim, os únicos poupados eram os campeões desse pessoal, que foram Fux e Barroso. Então, eu acho que isso criou um mal-estar muito grande no Supremo Tribunal Federal, e a partir disso, você tem essa reação, e o Fachin se viu contra a parede, porque o Fachin também é bastante lava-jateiro, ou seja, defendeu os procedimentos da Lava Jato, acima, inclusive, eu acho, do Estado de Direito, das regras jurídicas mais básicas, do direito criminal, inclusive, e o Fachin se viu forçado a fazer isso. Agora, à medida que o Gilmar assume uma posição de criticar o Moro veemente e publicamente, da maneira como faz, causa-se um mal-estar aí, porque, veja bem, todos foram cúmplices da Lava Jato, inclusive o Gilmar, né, que faz meio que uma meia-culpa da decisão dele de cancelar o direito do Lula ser ministro, né? Queria ser uma meia-culpa enorme, porque, assim, eles, basicamente, o movimento feito por Gilmar e pelos apoiadores e pelo resto do Supremo que apoia o Gilmar aí nessa, vamos dizer, a banda contra a Lava Jato no Supremo, é assim, a responsabilidade foi do Moro e da Força Tarefa. Sendo que nós todos sabemos que a responsabilidade foi de todo o sistema de justiça que permitiu que Moro e aquele tipo de relação promíscua que ele tinha com os procuradores da Lava Jato, né, fosse legitimado pelo Tribunal Regional, ou seja, segunda instância, pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso, assim, todo o sistema de justiça estava nisso. E a mídia também, ou seja, a mídia, por seu lado, também. Então, assim, sobrou comentários ácidos para a mídia, inclusive nas falas dos ministros do Supremo, e a mídia, eu acho que ficou numa situação bastante complicada, a grande mídia. Por quê? Assim, pelo menos parte dela, né? Aquele apoio entusiasmado que deram para o Lava Jato se mostrou uma coisa, assim, um pouco imprevidente, pelo menos, né? Se não irresponsável. E agora fica a tarefa de como lidar com esse passado tão recente, tão... É mais ou menos como apoiar a ditadura militar, só que apoiar a ditadura militar, só que esse erro é um erro muito recente, né? Esses meia-culpas que fizeram aqui depois de 20 anos de findada a ditadura militar é mais fácil deles fazerem. Só o Globo fez, na verdade, né? A Folha sequer assume isso. Mas agora nós temos, assim, um crime muito recente, entendeu? Um delito muito recente, e que está essa batata quente. O judiciário, por exemplo, o Supremo joga um pouco para a mídia, e no colo do Moro. O Moro não joga no colo de ninguém, porque o Moro não tem voz mais, o Moro é um cara que está silenciado, está nas cordas mesmo, eu acho. E a mídia está tentando meio que se isentar disso. Eu acho que essa é a minha visão. Só para completar uma coisa, pegar um gancho, né, do que o João falou, que realmente a mídia e o judiciário estão numa situação muito, muito incômoda. Eu acho que não só pelo teor, né, de tudo que aparece agora, que é gravíssimo, mas porque esse conluio, né, mais do que parceria, esse conluio nos legou o quê? Bolsonaro, né? E nos legou uma tragédia, porque é uma tragédia sem controle, né? A pandemia de Covid no Brasil está fora de controle, é uma situação dramática. Então, tudo isso eu acho que bate aí, né, de alguma forma, né, e esse meia-culpa de Gilmar, reconhecendo, né, essa não só a pressão midiática, como a parceria mesmo, né, com a mídia. Eu acho que essa situação incômoda é agravada, né, bastante por essa situação que a gente está vivendo, né, e que ela é fruto desse conluio, né, da mídia com o judiciário, que retiraram um candidato, né, Lula, da disputa e, enfim, fizeram tudo para outro, né, ser eleito, e é esse que está aí. E até para a gente pensar um pouco nisso, né, a gente pode pensar que quando Lula sai, né, quando Lula é não apenas preso, mas ele perde seus direitos políticos, acho que esse aqui é o mais importante, como Eliara trouxe a questão da candidatura em 2018, a gente tem todo um movimento que retira um então possível candidato à presidência de uma eleição futura e que agora ganha seus poderes políticos novamente e até se questiona, né, até a edição da Folha de São Paulo, do dia seguinte à decisão do Fachin, questiona isso. Ela discute por que tirar agora, né, por que voltar agora atrás, sendo que essa é uma decisão inicial, ou seja, essa decisão deveria ter sido feita lá atrás. Então, é um pouco isso. Eles tentam
colocaram no ar uma discussão sobre por que essa decisão neste momento e não antes da eleição de 2018. Mas, assim, ao mesmo tempo, a Folha termina esse mesmo editorial falando que, como o Lula é um potencial candidato a 2022, você precisa acelerar o julgamento dos processos dele, porque em 2022 tem eleição novamente, né? Ano que vem tem eleição, então você precisa discutir isso. E isso se conecta à decisão do Globo, né? O Globo fala sobre Lula não ser inocente, mesmo que todo o processo seja anulado, né? Eles falam sobre essa questão das provas serem robustas, de todo o processo ser robusto, mesmo que até tenha suspeição de Sérgio Moro. Então, realmente, a gente tem esse posicionamento. Deixa eu só, assim, tentar explicar um pouco o tamanho do, será que eu posso dizer mico, da vergonha, né, que eu achei que foi exposta nessa decisão do Fachin de cancelar as decisões, né, as condenações do Lula, na verdade, os processos, devido à questão da competência do juiz. Então, como o Moro não é a vara que o Moro era titular, não tinha competência regional, na verdade, territorial, para julgar aquele caso, que era um caso que não incluía a Petrobras, segundo o próprio Fachin, então isso está desqualificado. Veja bem o problema que eu acho que está envolvido aqui. Esse argumento da competência foi o primeiro argumento que os advogados do Lula apresentaram, né? E é a primeira questão que você tem que examinar quando você está revendo um processo. O juiz em si pode até não fazer isso, porque o juiz, né, ele é um titular na qual o processo cai para ele, ele julga. Agora, já na segunda instância, isso tinha que ter sido apreciado e os advogados do Lula colocaram essa questão, né? Que o Moro e nem a Força-Tarefa da Lava Jato eram promotores naturais, o Moro juiz natural, para julgar os casos do Lula, os processos contra ele. Isso não foi visto pelo TRF4, não foi visto pelo STJ, e para o Supremo ficou anos, para você ter uma ideia, 6 anos para ser apreciado, para o Fachin voltar a um procedimento que é um procedimento que devia ser preliminar da coisa, da desqualificação desse processo. E isso, eu acho que coloca, assim, desmoraliza demais o sistema de justiça. Por quê? Porque mostra que o cara pode usar isso simplesmente como uma chicana para produzir um efeito em última hora, e que não existe procedimento nenhum, na verdade, as decisões são todas políticas, né? Isso eu acho que revela muito. E outra coisa, revela uma responsabilidade do judiciário, que é uma coisa, assim, difícil da gente até avaliar, de tão dramática e catastrófica foi para a República Brasileira, né? Pegando um pouco carona no que a Eliara falou, mas complementando, não é só a eleição de Jair Bolsonaro. Veja bem, primeiro um assassinato de reputação, prisões e mortes de pessoas potencialmente inocentes, né? O sistema de justiça não deveria... Morte por a Marisa Letícia, né? Provavelmente teve uma morte causada diretamente por isso. Mas outras pessoas também, né? Assim, segundo, você tem a deslegitimação do governo Dilma e o papel fundamental que a Lava Jato teve para deslegitimar o PT e o governo Dilma e levar a Dilma ao impeachment. Apesar do impeachment não ter sido votado em termos da Lava Jato, em termos de corrupção da Petrobras, algo do tipo, a deslegitimação da Dilma, assim, a Lava Jato contribuiu enormemente, ou seja, e nós mostramos no Manchetão do bombardeio sofrido pelo governo Dilma, né, durante os anos do seu segundo mandato, foi fundamental para a legitimação do processo de impeachment. Então, a retirada da Dilma, o governo Temer, que é um governo que trouxe, na verdade, uma plataforma política conservadora e neoliberal, que não tinha sido eleita para governar o Brasil. Então, assim, é um golpe, inclusive, nesse sentido, porque você teve uma usurpação da escolha popular na sua substância. E, por fim, o cancelamento dos direitos políticos de Lula, que não permitiu que nós tivéssemos uma eleição democrática de verdade em 2018. Né? Ou seja, aqueles que falam que as instituições democráticas não estão funcionando coisa nenhuma, como a gente acabou de ver. Né? A eleição de Jair Bolsonaro, a catástrofe que tem sido o governo Bolsonaro. Então, assim, os males causados para a nossa democracia, para a nossa república, por esse tipo de omissão, por esse vício
né, na condução da justiça, é um negócio aterrador. E que a decisão do Fachin, na verdade, revela. Né? Ela fala, não, agora vamos cancelar, porque é um vício tem um vício procedimental aqui fundamental. Então, eu acho isso muito triste, é uma coisa que as pessoas não se dão conta. E daí a gente tem talvez o personagem mais importante dessa semana, que é o ex-presidente Lula, que depois dessas duas decisões, ele próprio vai fazer uma coletiva de imprensa, que foi amplamente, né, tivemos uma ampla cobertura dessa coletiva. E aí, João, uma coisa que me chamou a atenção foi essa cobertura da mídia sobre o caso do Lula, pensando... Vou dar um exemplo aqui que, para mim, chamou muita atenção. A cobertura do Lula foi feita ao vivo pela Globo News. A Globo News, logo após o término do discurso, soltou uma nota respondendo à acusação do Lula sobre a imprensa. Depois disso, nós temos os programas normais da Globo News e, à noite, tivemos o Jornal Nacional. E no Jornal Nacional, que deu ampla cobertura ao discurso do Lula, nós tivemos uma escolha editorial, claramente, de não colocar o trecho que ele critica a imprensa. Então, esse trecho não apareceu na edição diária do Jornal Nacional e, consequentemente, não tivemos a nota. Como é que você vê essa volta do Lula à mídia, a essa mídia tradicional? Como você vê essa cobertura desse personagem, principalmente lembrando que esse discurso do Lula, ele trouxe algo que ninguém esperava. Todo mundo esperava polarização e veio um Lula muito mais, né, como se dizia antes dele se eleger, em 2002, um Lulinha paz e amor. Foi um Lula muito mais tranquilo do que se esperava na grande mídia. Eu acho que a imprensa foi pega um pouco de calças curtas, estão um pouco perplexos, porque eles estavam nessa coisa de fazer essa campanha pelo candidato alternativo da nova direita, meio que assim, vira e mexe publicando editoriais, chamando essa pessoa, né, esse salvador da pátria, que vai nos livrar de Lula e de Bolsonaro, mas também do PT. E aí o Lula vem e faz um discurso muito ponderado, eu achei, né? E que, ao mesmo tempo, ele está muito na cola da narrativa, ou seja, que o Supremo, das críticas, a gente viu 2 julgamentos do Supremo e logo o discurso do Lula. E eles estão muito conectados narrativamente. Assim, um grande mal foi feito, e precisamos revisar o que fizemos no passado para evitar que esse mal, para tentar, de uma maneira, reparar esse mal e tentar evitar suas consequências. Né? Não é isso? E isso eu acho uma coisa... Agora, eu fiquei, preciso confessar com você, um pouco surpreso pela mídia ter dado tanta importância ao discurso do Lula, porque a estratégia deles era geralmente ignorar as coisas que o PT e Lula faziam. Né? Eu fiquei um pouco surpreso com o impacto. Eu preciso confessar, e não sei exatamente como explicar isso, por que fizeram isso. Se é porque não tem ainda esse candidato alternativo, se é porque o Lula realmente se mostra como a única pessoa até agora com condições de derrotar o Bolsonaro no pleito 22, se é porque o Lula é um sujeito que não está fechado às pressões do mercado, a negociar com o mercado, a negociar com o que seja, né? E você veja que é uma reação, inclusive, do sistema político, né? Assim, o Centrão se mostrando meio em cima do muro, Rodrigo Maia se rasgando de elogios ao Lula. Então, assim, eu fiquei um pouco surpreso, preciso te dizer, mas... E um pouco também desconfiado da euforia que acometeu a esquerda, que me parece que depois do primeiro momento, assim, sempre tem um recrudescimento, acho que tanto mídia quanto empresários e a direita política, né, vai voltar ou tende a voltar aos suas velhas práticas de demonização do PT, tentar explorar o antipetismo e tudo mais, né? Mas vamos ver, ou seja, foi meio que um raio em céu azul, esse discurso do Lula. Mas vamos ver o que acontece depois dele, para poder avaliar melhor, né, o movimento dos agentes. Ilhara, e essa cobertura, né, voltando à sua primeira fala, ela traz um culpado, né? Assim como nos discursos e na discussão sobre a Lava Jato, a gente teve o Sérgio Moro agora, nesses últimos dias, como grande vilão. Nesse dia, né, no dia que eles deram essa ênfase ao Lula, eles voltaram àquela narrativa que você colocou de sexta-feira, né? A culpabilização, né, o culpado pela
crise que nós vivemos durante a pandemia é Jair Bolsonaro. E aí, para passar a bola para você, estou pensando aqui até em um fato que ocorreu no Jornal Nacional do dia, que foi muito interessante, né? Para quem não viu o discurso do ex-presidente Lula, o Lula, quando ele foi discursar, ele foi de máscara, pediu licença, avisou a todos que havia uma distância razoável entre ele e as outras pessoas e retirou a máscara para discursar. E esse fato não foi ignorado pela cobertura do Jornal Nacional. Até porque, e aí ele até passando isso para você, em seguida ao discurso do Lula, o presidente Jair Bolsonaro fez um evento e já foi de máscara. E o William Bonner não se furtou a citar isso, falando que logo depois de críticas à forma como o presidente agia na pandemia do ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro mudou a sua forma da água para o vinho, né? De alguém que semanas atrás havia criticado a máscara, ele passou a usar a máscara e a defender a vacinação. Como é que você viu essa cobertura da mídia pensando essa polarização que eles criaram, né, entre Lula e Jair Bolsonaro nesses últimos dias aí? Pois é, isso foi muito interessante, entre os vários detalhes interessantes, né, dessa cobertura. Por quê? Porque eu acho que contavam com a ideia da polarização, né, no sentido de que os dois são extremos e que polarizam o Brasil, enfim, isso caiu por terra com o discurso de Lula. E aí, esse detalhe que você coloca, né, no dia da edição do Jornal Nacional sobre o discurso de Lula, quando o Bonner retoma, era um evento no Planalto para assinar, né, alguma coisa de vacina, enfim, era um evento no Palácio Planalto, e aí ele fala que Bolsonaro estava de máscara apenas, né, 4 horas depois do pronunciamento do ex-presidente Lula, e esse é um detalhe interessante também, porque Lula volta ao Jornal Nacional como o ex-presidente Lula, a referência passa a ser essa, e não apenas Lula, né, somente, que ele tinha virado somente Lula. E aí, Bonner também diz que, desde fevereiro, com a abertura do ano legislativo, foram 36 eventos, e em nenhum deles Bolsonaro estava de máscara, né? Ao contrário do ex-presidente Lula e tal. E quando a reportagem, né, com a abertura da reportagem sobre o discurso de Lula, a primeira fase, enfim, o começo o ex-presidente Lula chegou ao sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, usando máscara, né? Então, marca-se aí um distanciamento enorme, né? E isso vem sendo colocado desde a edição, né, de sexta-feira da outra semana, quando eles carimbam Bolsonaro como culpado pela pandemia. Isso vem sendo colocado nesses termos, e na edição de ontem, eles expuseram novamente, né, Bolsonaro e o filho, mostraram lá o Eduardo Bolsonaro, deram o vídeo todo dele, mandando os brasileiros colocarem, né, a máscara naquele lugar, e deixaram ele falando, colocaram o vídeo, né. Então, digamos, esse contraponto, sabe, essa marcação do contraponto entre os dois, está muito interessante, né, muito interessante. Essa questão da máscara, ela é muito simbólica, né, eles reiteraram mais de uma vez durante a cobertura que Lula estava usando máscara, que ele pediu licença porque, né, mas manteve o distanciamento. Então, acho que é uma estratégia que ela pode continuar. Sim, ainda não há um candidato, né, da direita, do campo da direita palatável, né, e eu acho que a situação no Brasil, ela está gravíssima, né, gravíssima. Então, de repente, essas forças todas que se uniram para fazer o golpe, né, contra Dilma, para prenderem Lula, de repente estão vendo que o monstro criado, ele é incontrolável e joga o país no buraco, o que não é interessante, né, para aí o Deus mercado. Mas voltando lá, a edição foi uma edição muito interessante, por marcar esse contraponto, por não haver, em momento nenhum, por parte da bancada, um embate com a fala de Lula, não houve,
nada do que ele disse foi retrucado, nada, né? Ele falou, ele teve praticamente 11 minutos de fala, 11 minutos de fala de Lula com a câmera muito próxima, né? Ele sozinho na tela, em horário nobre, em horário do Jornal Nacional, né? E isso eu acho que desde 2014, com certeza, não acontecia. Então, é uma mudança muito significativa mesmo. Os destaques, né, dos trechos do discurso foram trechos muito interessantes, em que Lula chama para o diálogo, em que Lula se solidariza, isso foi mencionado, né? Lula se solidariza com a dor, né, com as vítimas do coronavírus, né? Então ele é esse cara que dialoga, ele quer dialogar com todos os políticos, né? Então ele é o cara que dialoga, que tem uma percepção social, se solidariza com as vítimas. A questão, as críticas que ele faz à imprensa, que também não foram, né? Ele dosou bastante no discurso, mas ele fez críticas. Nada disso aparece e nem merece resposta, né? E como você disse, nem a nota, né, que a Globo havia soltado logo após o discurso, o pronunciamento dele, essa nota não foi lida, foi ignorada, então não houve nenhum embate. Foi realmente um momento ali de destaque, né, para esse ator, para esse personagem, ex-presidente Lula, voltar à cena. E aí, João, pensando um pouco nesse embate Lula-Bolsonaro, né, essa mudança de atuação do presidente, né, do presidente Bolsonaro, isso chamou muita atenção, né? Não foi apenas no momento seguinte ao discurso do ex-presidente Lula, mas no dia seguinte, na live semanal do presidente, ele levou um globo terrestre, né, em clara alusão ao discurso do ex-presidente, que falou que Bolsonaro não sabia que a Terra era redonda. Então ele trouxe isso, ele parece estar muito responsivo ao ex-presidente. Como é que você vê esse xadrez que parece surgir nesse embate Lula-Bolsonaro? E até eu queria trazer um comentário que, para mim, isso veio direto à minha cabeça quando eu vi toda essa discussão. Me pareceu muito, não sei o que vocês acham, quando eu vi esse embate, um pouco a campanha norte-americana do ano passado, né? O Lula numa posição igual a do Biden, e aí totalmente essa ideia da Ilhara, em que ele era uma pessoa que estava preocupada com as pessoas, se solidarizava com a dor das pessoas, e o Bolsonaro numa posição antes igual a do Trump, negacionista, mas que agora parece que está tentando mudar essa imagem. Olha, eu achei impressionante como o Bolsonaro e a turma dele acusou o golpe. Ou seja, tentou o mais rápido possível responder às críticas do Lula, né? Com medo de... Foi fazer damage control mesmo. E como o Bolsonaro também mudou o discurso em relação à pandemia, vacina e tudo mais. Mas eu já ouço dizer que houve um rebote nisso, porque as hostes bolsonaristas, né? Porque o Bolsonaro, hoje em dia, ele está muito reduzido, eu acho, àquela turma mais radicalizada que apoia ele. E esse pessoal é anti-vacina, anti-ciência, anti-tudo, né? Assim, são fanáticos, sem muito apreço pelo argumento racional. Então, eu acho que eles viram rapidamente que isso talvez fosse um caminho que fizesse com que o Bolsonaro perdesse ainda mais credibilidade. Então, eu acho que o Bolsonaro está contra a parede, na verdade, né? Porque se um lado ele tenta responder se tornando mais palatável, por outro, ao fazer isso, ele atrai a ira de seus próprios seguidores. Então, a situação dele está um pouco delicada, eu acho, nesse momento. Então, mais uma vez, cabe a gente ficar observando, né? Porque ontem já apareceu sem máscara em várias situações. Eu acho que cabe a gente ficar observando o que vai ser, né, agora no médio prazo, a resposta do bolsonarismo ao Lula, se vai haver de fato uma mudança. Só dar um pitaquinho aqui, eu acho que tem um elemento, né, no simbólico, né, o significado simbólico de Lula. Assim, João, você estava falando que, né, a esquerda ficou toda empolgada, mas o discurso de Lula,
ele dá um gás, ele dá uma energia, né, que seja afetiva, simbólica, enfim, num momento que é muito grave, que todo mundo estava muito combalido, né. E Bolsonaro, por mais, né, que ele tenha lá, né, as hordas, todos os grupos, né, os bolsonaristas, o bolsonarismo, é muito bélico, é muito raivoso, né, é muito carregado. Então, nesse momento, eu acho que esse discurso de Lula, né, que chama para a solidariedade, para o diálogo, para o afeto, né, para a vacina que é necessária, né, para as pessoas voltarem a sair e voltarem a se encontrar, enfim, isso é de um simbolismo, né, que é gigantesco. Eu acho que é muito interessante, eu quero rever esse discurso dele, porque é interessante para a gente ver os elementos, né, todos, e enfim, mas é muito essa construção simbólica, nesse momento, ela é muito importante. Ela conquista muito, né, e eu acho que a turma de Bolsonaro sentiu o tranco, né, e o vídeo agressivo de Eduardo Bolsonaro, não sei se vocês viram, mas é muito agressivo, é muito bélico, enfim, eu acho que já é sim, né, como você falou, eles sentiram tranco, né, já é uma resposta, porque Lula, queira ou não, dialoga também com bases, né, de eleitores de Bolsonaro, né, então, eu acho que esse peso simbólico, né, essa coisa, digamos, essa coisa boa do discurso dele, né, isso contamina, né, contamina, e a turma, realmente, sim, a turma sentiu o tranco. Eu concordo com você, Eliana, mas assim, eu acho que o discurso do Lula, assim, ele penetra em alguns lugares, outros não, ou seja, tem aquela franja antipetista enlouquecida de gente que assim odeia o Lula, tem horror ao Lula, acha o Lula um ladrão abjeto, estão convencidos disso, apesar de, sei lá, não sei, nunca terem feito nenhuma investigação, é basicamente pelo que ouviram na mídia, né, mas ou já sabiam isso antes mesmo de ouvir qualquer coisa da mídia, porque há, né, por pura convicção. Essas pessoas, eu acho que o Lula pode falar o que quiser, que não faz diferença alguma. Então, assim, esse discurso surte efeito, eu diria, claro, entre petistas, entre a esquerda, entre as pessoas um pouco mais iluminadas, assim, mais abertas ao debate, mas vai perdendo à medida que nós caminhamos para essa ala mais radicalizada do bolsonarismo. Mas é claro que é inegável que o discurso do Lula foi um discurso que teve assim uma recepção bastante expandida, né? Você viu que, como a gente disse aqui, a mídia, partes da mídia que antes criticavam o Lula de uma maneira veemente, como você mesmo disse, toda vez que falava dele punha aqueles canos enferrujados vomitando dinheiro, né? Mesmo essa mídia mudou o tom, né? O mercado, partes do mercado mudaram o tom também, ou seja, da maneira como falava o PT e tal. Então, realmente é digno de nota. Pois é, e aí, João, sim, isso que você falou, concordo, mas é exatamente aí que entra o papel da mídia, né? Porque quando a mídia pega esse discurso do Lula, potencializa, né, as questões que ele traz, as questões que ele coloca, né, questões positivas, isso aí tem um peso, né? É claro que aqueles antipetistas absolutamente raivosos, não adianta, né? Nada que o Lula disser vai fazer diferença, mas eu acho que tem aí uma base grande, né? E aí eu acho que os grupos familiares são realmente grupos muito interessantes para a gente observar isso tudo. Existe aí uma turma que foi convencida, também pela mídia, né, que começou a ver, né, a grande corrupção do Brasil, que teve, né, essa raiva, né, do PT, de Lula e tal, e que agora pode ser também convencido, né, esse grupo, por essa mídia, né, então eu acho que aí esse papel, né, da imprensa volta a ser de novo muito importante, né, ao destacar essas questões, esse tom positivo da fala de Lula. Chegamos ao fim de mais um podcast do Manchetômetro. Queria agradecer a participação de todos, agradecer principalmente o João e Eliara. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Eliara, pela
companhia e pelo debate, que foi muito bom. Obrigado, Dudu. Obrigado, Eliara. Tudo bom para vocês. Obrigada, Dudu. Obrigada, João. Foi um papo ótimo. É isso. Neste episódio, você ouviu sobre os primeiros desdobramentos da anulação dos processos contra o ex-presidente Lula. Se você gostou, compartilhe nosso podcast. Para mais informação, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você ainda pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. E sim, o Manchetômetro está lançando um site novo e para divulgá-lo nós vamos promover uma série de lives com políticos, jornalistas, acadêmicos e agentes da sociedade civil. A primeira live acontece nesta quinta-feira, dia 18 de março, às 6h30 da tarde, nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Contamos com a participação da jornalista Tereza Cruvinel, do professor Fernando Azevedo e do deputado federal Alessandro Molon para debater o tema Mídia e Eleições 2022. Imperdível! Obrigado e até o próximo episódio.